Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 797 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui na primeira carta de João, capítulo 5, quase terminando esse capítulo maravilhoso. Estou aqui olhando para uma paisagem incrível, admirando um passarinho preto aqui na minha frente, lindo. Estava também aqui olhando para uma cerejeira florida, toda rosada, e os beija-flores, usufruindo desta maravilha. Estou vendo um agora ali. Gente, a criação de Deus é perfeita. Dá para ficar aqui horas e horas só admirando a criação de Deus neste lugar onde Deus nos trouxe. Amém? Aqui em Itaipava, no Rio. Mas vamos lá. Compartilhando aqui mais um trecho poderoso dessa palavra que está lá na primeira carta de João, capítulo 5. Hoje vamos ficar só com 2 versículos, versículos 16 e 17, porque trata de um assunto aqui bem interessante, sobre pecado. Eu já ouvi muitas pessoas falando, não tem pecadinho e pecadão. Você já ouviu alguém falando isso? Não tem pecadinho e pecadão, tudo é pecado, tudo é pecado. Então assim, tem uma verdade nisso, mas tem que ter cuidado nessa frase. Olha só por quê. Diz aqui no versículo 16: se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte, mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Olha só, ele está falando aqui de que existe um tipo de pecado que traz a morte e um outro tipo de pecado que não traz a morte. Ou seja, se ele não traz a morte, ele traz algum outro tipo de prejuízo que não é a morte. Ou seja, há pecadinho e pecadão. Então, como ele não deixa claro aqui que tipo de pecado que traz a morte, ou que tipo de pecado que não traz a morte, eu não vou ter aqui a pretensão de fazer uma lista para vocês. Olha, esse pecado traz e esse pecado não traz a morte. Até porque, se ele não falou aqui, tem um propósito. E aí, antes de eu gravar esse áudio, eu li outros trechos da palavra. Lembra que eu sempre recomendo que você não pegue apenas uma parte da Bíblia e tenha uma interpretação baseada única e exclusivamente nesse trecho, porque a Bíblia é um todo. A Bíblia é completa, Deus é bom, justo e fiel. Muitas vezes a gente lê algum trecho que pode parecer incoerente, mas quando a gente contextualiza no todo, aí há um entendimento. Quantas vezes na Bíblia, você, por exemplo, quando Deus pede Isaac, pede para Abraão sacrificar o seu próprio filho, faz sentido? Não faz sentido. Mas depois, quando a gente vai entender que Deus estava olhando o coração de Abraão e ele não queria que ele sacrificasse, mas ele queria que Abraão confiasse tanto em Deus, que depois lá em Hebreus 11 a gente tem a explicação. Quando fala dos heróis da fé, fala que Abraão confiou tanto em Deus que ele tinha certeza que mesmo se ele matasse Isaac, Deus ele era poderoso para ressuscitar. E lá mais na frente a gente vê também que o próprio Deus sacrificou o seu próprio filho, Jesus. Lógico que ressuscitou depois, porque ele é poderoso para isso. Mas, então tudo tem um contexto. Então quando você lê aqui, vamos repetir, se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus. A Deus, olha só, deve orar a Deus e Deus dará vida a essa pessoa. Olha a fé. A gente não precisa nem ir lá apontar, se bem que tem outros trechos que falam quando você pode trazer o irmão, você pode exortar em amor,
Mas você tem que ter o direcionamento de Deus para fazer isso, porque a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Orar. Orar. E não condenar. E não apontar o dedo. Mas você tem que identificar, opa, esse pecado não é um pecado que traz a morte. Eu queria até dar alguns exemplos aqui, mas não vou dar. Vou conter esse meu impulso, essa minha vontade de dar exemplos aqui, porque eu quero dar essa tarefa para você. Para que você já comece a ter essa maturidade espiritual de buscar direto com Ele, e não ficar necessitando de uma pessoa interpretar um trecho. Ah, então é isso que Ele quer dizer. E se essa pessoa estiver errada? E se eu estiver errado aqui? Se eu der um exemplo e eu estiver errado? Mas vai lá na palavra, sabe? Porque o Espírito Santo que fala comigo, fala com você também. Eu vou te dar aqui alguns trechos da palavra que você pode ir lá para contextualizar. Vai lá em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 16, fala sobre pecados, né? Fala sobre a luta que a gente tem de carne contra espírito, espírito contra carne, essa batalha diária que a gente vive. Vai lá em Apocalipse, no capítulo 21, né? Fala ali as pessoas que não entrarão no reino de Deus, né? Que são abomináveis, né? Lê lá e que tipo de pecado essas pessoas cometem, entende? Aí vai lá ver lá no Antigo Testamento, Jezabel, a idolatria, né? Uma série de coisas que era abominável aos olhos de Deus. E ele está falando aqui, gente, vamos pegar o contexto dessa carta aqui. João está falando para a igreja, tanto que olha o termo que ele fala aqui, que ele se refere a um irmão. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado, ele está falando de quê? De uma pessoa que está na igreja. Não é uma pessoa que está lá no mundo. Então é diferente. O tratamento que a gente tem que ter com uma pessoa que está dentro da igreja é diferente do tratamento que a gente tem que ter com uma pessoa que está lá no mundo. A pessoa que está no mundo, ela nem conheceu a Jesus, ela nem sabe, ela está na ignorância. Essa pessoa você tem que abraçar, você tem que orar, você tem que fazer de tudo por essa pessoa para que ela saia da cegueira da ignorância. Mas a pessoa que já está na igreja, que já conheceu a verdade e aí decide, é uma decisão dela, continuar no pecado ou pecar, e, enfim, se ela está fazendo aquele pecadão, né, vamos dizer assim, e aquele pecado abominável a Deus dentro da igreja, então aqui a orientação é para que você nem ore em relação a isso. Uau, forte, né? Muito, muito, muito forte. Como tantas e outras passagens na Bíblia que são muito fortes. E no versículo 17 diz assim, ó, toda maldade é pecado. Porém, há pecados que não trazem a morte. Toda maldade é pecado, ponto. Então, tudo que a gente faz que não é bom, um pensamento mau, estamos pecando. Senhor, sonda nosso coração, nos limpa os nossos pensamentos. Quantas vezes a gente vê isso na Bíblia? Né? Olhar uma pornografia é pecado. Estou dando exemplos aqui, não estou querendo influenciar, tá? Mas enfim, toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Fala com Deus. Fala com Deus, que tipo de pecado que traz a morte, que tipo de pecado eu devorar por esta pessoa, devorar a Ti, Senhor Deus, devo conversar com essa pessoa em amor, exortando. Amém? Amém, gente? Bom, eu acabei de fazer isso agora, né? Eu vi uma postagem de uma amiga, uma pessoa abençoada, e ela falou uma coisa, na verdade no vídeo ela trouxe uma coisa que eu me incomodei ali, e eu falei, amiga, com todo amor, pensa a respeito disso, olha só, você trouxe isso nesse teu vídeo aqui, vê se realmente isso é de Deus, né? Vê se faz sentido, porque... Bom, enfim, deu o meu testemunho em relação a isso e, enfim, deixa Deus falar com essa pessoa. Amém? Então, vamos buscar esse entendimento em Deus e parar de ficar falando que não tem pecadinho nem pecadão, porque isso está claro aqui, ó. Isso está claro.
Inclusive tem uma passagem na Bíblia que existe um pecado imperdoável, o pecado imperdoável, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Enfim, amém? Vamos orar? Pai, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nos trazer esse entendimento da palavra, por nos trazer essa diferenciação, Papai, e que nós possamos ser convencidos por Ti, que o Senhor possa nos direcionar, inclusive as nossas orações. Ensina-nos a orar. Na Tua palavra diz que nós nem sabemos orar direito, mas conduz as nossas orações. Vem Espírito Santo, nos mostra, nos revela, que o Senhor nos dê discernimento dos pecados e de como devemos nos portar em relação a isso. Primeiro em relação a nós mesmos, para que nós possamos tirar todo e qualquer pecado das nossas vidas e viver uma vida de santidade. E que também possamos estar ajudando o nosso irmão, ajudando as pessoas e não atrapalhando, sendo pedra de tropeço e julgando, porque esse não é a nossa função. Não julgar as pessoas, devemos julgar o quê? O que é o pecado, os tipos de pecado, mas não as pessoas. Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos amor. Amém? Obrigado, Jesus, obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo. Recebemos a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje. Apenas 2 versículos. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.